Olá galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar 3 coisas para vocês que vão mudar o seu modo de jogar. São 3 coisas que, se você levar em conta nos seus jogos, você vai jogar melhor a fase de abertura, o meio jogo e até os finais, tá? São coisas que você tem que colocar na sua cabeça, na sua consciente, para você jogar melhor, cometer menos erros e ter ideias ao longo do seu jogo. Este vídeo vai realmente mudar o modo que você vai jogar a partir de hoje, tá? Presta atenção nesses conselhos que eu vou te dar, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos enxadristas e dê seu like também para ajudar o canal. Antes disso, veja essa oferta do nosso patrocinador. Você quer elevar a experiência do seu jogo de xadrez? Conheça os tabuleiros e acessórios incríveis do nosso parceiro Arejano. Eles oferecem tabuleiros de alta qualidade, caixas elegantes para guardar suas peças e também uma variedade de peças para o seu gosto e estilo. Combinando design impecável e durabilidade, esses produtos são perfeitos para jogadores casuais e profissionais. E você pode customizar o seu tabuleiro. E o melhor, comprando com o código Cortez10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Aproveite essa oportunidade para transformar seu jogo e ainda economizar. O link está na descrição e no comentário fixado. Eu quero mostrar uma partida que eu mesmo joguei esses dias no Lichess, né? E foi uma partida muito interessante que contém muitos ensinamentos. Eu abri o jogo com E4, o meu adversário E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, jogando uma italiana. Aí meu adversário jogou F6. Qual é a ideia dele? Não deixar meu cavalo vir aqui para não fazer aquele ataque fígado frito, ataque fegatelo. Ok, beleza. Aí eu continuei desenvolvendo. Cavalo C3, bispo B4, o adversário fez, A3. E aqui ele faz o seguinte, ele toma o meu cavalo e eu retomo de peão. Então eu fiquei com uma certa fraqueza aqui, né? Mas é uma fraqueza que eu não considero tanto, porque esses peões dobrados não permitem que esse cavalo venha para cá, né? Esse peãozinho aqui tá aqui, né? Então até que não foi tão mal assim. Aí ele jogou cavalo em E7, porque a melhor posição para ele colocar o cavalo não dá mais, então ele jogou aqui em E7. Aí eu roquei e ele fez D5, rompendo no centro. Eu tomei de peão. Ao invés dele tomar o meu peão com o cavalo, né, alguma coisa assim, ele cutucou o meu bispo. Aqui vai o primeiro conselho que eu vou dar para vocês, tá? Prestem atenção que ele está deixando o cavalo dele aqui, ó, sem proteção, tá? Tá atacando o meu bispo e tudo, mas o cavalo ficou sem proteção. E peça sem proteção é vítima de táticos. Então coloque na sua mente esse primeiro conselho. Perceba se o adversário tem alguma peça sem proteção, para você atacá-la. E olha o que eu fiz. Joguei bispo B5, cheque. Ele defendeu com o bispo, defendi com a dama. Porque se ele toma de bispo, eu tomo de dama. E aí ele perde esse cavalo. Ele está sem proteção. É um tático. Ele jogou A6. Agora eu não posso ficar quieto, porque se eu ficar quieto, ele toma aqui, ataca a minha dama e ganha a minha torre, né? Então eu tive que agora retomar mesmo o bispo. E aí ele tomou de dama. Ok, o cavalo continua sem proteção. E percebam bem, o cavalo, além de estar sem proteção, ele está sem casas. Onde ele vai se eu cutucar ele com alguma peça? Aqui não tem lugar, aqui não tem lugar, aqui não tem lugar, né? Então o que eu fiz? Avancei o meu peão a B4. E vou ganhar essa peça, esse cavalo. E com isso você ganha uma vantagem, tá? Isso no meio jogo é muito importante. Ele fez o roque, que não tinha mais jeito mesmo, e eu tomei o cavalo dele. Eu estou com 2 peões dobrados, mas já estou com uma peça a mais. Olha só, eu tenho um bispo a mais. Vamos continuar aqui. Aí cavalo tomou D5. Só que é o seguinte, olha só. Quando ele faz isso, eu percebi de novo que ele deixou mais uma peça sem proteção. Quem está sem proteção? A dama. Então se eu cutucar esse cavalo daqui,
ele vai perder o cavalo. Ou ele protege logo essa dama, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz C4. O cavalo não pode sair daí, porque se ele tira o cavalo, eu ganho a dama, né? Olha a minha dama aqui. Então o que ele fez? Ele protegeu a dama dele com a torre. Ok, mas o cavalo vai cair. Então, o que nós temos aqui até o momento? De novo, eu tenho dois peões aqui dobrados, que é uma fraqueza, mas eu tenho bispo e cavalo a mais. Olha só, duas peças. Por quê? Eu segui aquele primeiro conselho. Observar o que o adversário está jogando, se ele está deixando peças sem proteção, tá? Isso é uma coisa muito importante. E agora, o segundo conselho que eu quero dar para vocês. E esse conselho vem do mestre Capablanca, José Raul Capablanca, jogador cubano, muito famoso, um dos maiores do mundo. Ele dizia o seguinte, ele tem uma teoria da simplificação de peças. Se você está em vantagem em peças, troque as peças. Porque essa vantagem vai aparecer muito mais ainda. Então o que a gente tem que fazer agora, que a gente está com vantagem em um bispo e um cavalo? Trocar dama com dama, torre com torre, né? Se eu trocar as duas damas e as duas torres, eu vou ficar com bispo e cavalo a mais. E a partida está ganha para mim, tá? Então é esse outro conselho importante. A teoria de simplificação do Capablanca. E vamos tentar fazer isso então. Olha só. Ele jogou a dama tomando aqui. Eu vou tomar a dama, lógico. Eu quero trocar. Ele tocou aqui, bom. Olha só como ficou. Eu tenho um bispo e cavalo a mais. Tá vendo como estão se sobressaindo essas diferenças? Né? E olha só, vamos lá. Bispo D2. Pá, pá. Agora eu tenho peça a mais. Vamos tentar trocar outra torre. Ó, C5. Eu tirei o bispo. Eu quero trocar outra torre. Porque eu vou ficar com torre, bispo e cavalo contra a torre. O jogo está ganho. E ele tomou. E eu tomei. Olha só a vantagem que eu tenho aqui. Aí vamos lá. C4 avançando. Torre D7. Torre na sétima. Muito bom também, não é? Um bom conselho para vocês. Quando você puder colocar a torre na sétima, é uma boa jogada. Por quê? Você começa a tomar todos esses peões aqui. Deixa o rei tolhido, né? Ele não consegue avançar. Né? É um problema para o seu adversário. Aí ele faz H6. Eu posso tomar esse peãozinho. Torre D8. Aqui, um outro conselho que eu quero dar para vocês. Cada jogada que o seu adversário fizer, você tem que analisar o que ele pretende com essa jogada. Então, a ideia do meu adversário é jogar a torre aqui e dar mate. Eu vou defender com o cavalo. E depois ele toma o meu cavalo e é checkmate, né? Então eu, mesmo com toda essa vantagem, eu posso perder meu jogo. Então esse terceiro conselho que eu quero dar. Sempre preste atenção no que o seu adversário quer fazer. Mesmo o jogo estando ganho para mim, né? Eu posso perder. Um erro é fatal. Certo? Olha só. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer H3. Abrindo uma casinha para o meu rei fugir. Ok? Então você tem que ficar sempre esperto. Olha o que ele fez, ó. Pá, torre D1. Eu já tenho minha saída aqui para o meu rei. Ok. Aí ele avançou o peão. De novo, a ideia dele é promover esse peão um dia, né? Mas eu tenho que fazer de tudo para não deixar, né? Aí eu continuo só, né? Controlando o jogo. Pá, pá, fiz aqui cavalo, tal. Tiro aqui o cavalo. Eu tenho duas peças a mais, né? E aí eu fui só controlando aqui. Olha aqui, fiz essa jogadinha aqui, que se eu tirar o cavalo, eu posso ganhar alguma coisa do adversário, né, com um cheque. Ele tirou o rei daí, eu tiro o cavalo, ele veio aqui para tentar capturar meu cavalo, torre B6, eu não me preocupo, porque eu posso ganhar um peão aqui, né, aí, tirei o cavalo do ataque da torre, aí eu só fui controlando. Né? Eu tenho uma vantagem muito boa. Agora ele quis trocar a torre. Tudo bem, como eu sempre falo. A teoria de simplificação de Capablanca. Agora a diferença vai ser bem maior, porque eu tenho uma torre e um cavalo contra rei e peões, né? E ele sonha em fazer esse peãozinho aqui e promover, né? É só não deixar ele promover. Aí joguei cavalo E7, dou cheque, pá, minha torre está protegida. Aí eu tenho que fazer alguma coisa para não deixar esses peões promoverem, né?
Olha, ele está quase promovendo aqui. O que eu fiz? Coloquei o cavalo aqui. Colocando o cavalo aqui, eu não deixo o peãozinho subir aqui e promover. Aí ele vem, não adianta, porque eu estou protegendo, tá? Olha, cutuco aqui, tal, dou cheque. Vou ganhar o peão dele agora, né? Ganhei o peão. Só tem um peão, mas ele está controlado, ele não pode avançar. Se ele avançar, eu vou tomar ele. Aí ele vem para cutucar meu cavalo, eu tiro o cavalo de lá. Aí só fui controlando o jogo para vencer, né? Aqui, pá, pá, pá. E aí o jogo foi até o final tranquilamente. Posso tomar o peão aqui, tomar o peão ali, já era, né? Vou fazer o meu peãozinho lá, promovo. Aí é questão de alguns lances. E pá, dei checkmate, né? Aqui, ó. Tá quase checkmate. Pá, pá, pá. Checkmate. Entenderam bem? Então, vocês têm que seguir esses princípios que eu coloquei nessa partida para vocês. Vou recapitular. Verificar se o seu adversário está com peças sem proteção ou sem saída. Usar a teoria do Capablanca para você simplificar o jogo. Se você tiver com vantagem de peças, troque as peças, porque essa vantagem vai se sobressair no final do jogo. Tá? E sempre prestar atenção no que o seu adversário está fazendo, que não é aquela hora que ele ia fazer um mate aqui no meu rei aqui que não tinha saída. Preste atenção nos lances do adversário, qual é o propósito do lance do seu adversário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você a raciocinar melhor nos seus jogos, e com certeza você vai ter mais vitórias, menos derrotas, e vai aumentar seu rating também, e você vai se divertir muito mais, né? E até se inscreva no canal se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu!